No final do século XIX, Porto Alegre ainda era uma cidade que estava se formando. Imagine ruas estreitas, iluminação a gás bem precária e uma rotina que seguia um ritmo lento e simples. Foi exatamente nesse cenário que um dos casos mais perturbadores da história do Brasil começou a se desenrolar. O palco dessa história foi a Rua do Arvoredo, que hoje conhecemos como Rua Fernando Machado. Lá vivia um casal que à primeira vista parecia completamente comum, José Ramos e Catarina Paulsen. Eles tinham uma pequena casa e ganhavam a vida vendendo alimentos pela vizinhança, como linguiças. Nada neles parecia fora do normal, nada que chamasse atenção. Mas aos poucos, algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer. As vítimas tinham um perfil bem específico. Eram homens, quase sempre viajantes, marinheiros ou trabalhadores solitários. Gente que não tinha família por perto, pessoas cujo sumiço não seria notado imediatamente. Por causa disso, o padrão demorou a ser percebido pelas autoridades e pela população. Ninguém conectava um desaparecimento ao outro. Com o tempo, alguns vizinhos começaram a notar coisas esquisitas. Um cheiro forte e desagradável vinha da casa do casal. Outros comentavam sobre como José e Catarina eram reservados, quase reclusos. Mas naquela época, desconfiança raramente se transformava em uma denúncia formal. A vida séria e o mistério pairava no ar. A situação só mudou de verdade quando a investigação deu um passo crucial. Restos humanos foram encontrados perto da residência. Foi o suficiente para a polícia finalmente entrar na casa. E o que eles descobriram lá dentro deixou a cidade inteira em estado de choque. Ficou claro que o casal atraía suas vítimas com promessas de abrigo, um prato de comida ou simplesmente companhia. Depois que entravam na casa, essas pessoas nunca mais eram vistas com vida. A investigação revelou um método macabro. Partes dos corpos eram simplesmente descartadas em terrenos baldios próximos. Outras partes, no entanto, recebiam um destino ainda mais terrível. Elas eram processadas e usadas na preparação dos alimentos que o casal vendia para o público, como linguiças de carne humana. Quando essa revelação veio à tona, o pânico tomou conta de Porto Alegre. As pessoas entraram em desespero, se fazendo perguntas aterrorizantes. Quantas vezes eu comprei comida deles? Quem seria a próxima vítima se não tivessem sido descobertos? Por quanto tempo isso aconteceu bem debaixo do nariz de todo mundo, sem que ninguém percebesse nada? José Ramos foi preso e interrogado, confessando os crimes em detalhes. Catarina também foi detida, mas o destino dela é cercado de mistério e versões conflitantes até hoje. Alguns relatos dizem que ela morreu na prisão, outros que foi deportada ou simplesmente desapareceu. O caso ganhou repercussão nacional. Os jornais da época trataram a história como algo saído de um pesadelo. Algo que parecia impossível de acontecer no Brasil daquele período. Não era apenas um crime brutal. Era a quebra completa da sensação de segurança e da confiança na comunidade. A Rua do Arvoredo, claro, nunca mais foi a mesma. Com o passar dos anos, o endereço até mudou de nome, numa tentativa de apagar a memória sombria. Mas a história permaneceu viva no imaginário popular. Até hoje, o caso dos crimes da Rua do Arvoredo é lembrado como um dos episódios mais sombrios da crônica policial brasileira. E talvez o mais assustador não seja a violência em si, mas o fato de que tudo aconteceu por tanto tempo, de forma tão discreta. É um lembrete assustador de que, às vezes, o maior horror não está escondido em lugares distantes e isolados, mas vivendo silenciosamente bem ao nosso lado. Essa história nos mostra como a realidade pode ser muito mais estranha e apavorante que a ficção. O que você achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.